Muito boa tarde a todos. Queria dar-vos as boas-vindas a mais esta sessão do À Volta de Livros, à volta dos livros, à volta dos livros, como quiserem interpretar. Mais uma sessão e desta vez vão ter uma sorte dupla. A primeira é que os resistentes que cá estiveram não vão ter que me ouvir durante muito tempo desta vez, e a segunda é que temos a sorte de ter connosco a professora Raquel Vaz Pinto. Eu sou particularmente suspeito porque sou admirador da professora Raquel Vaz Pinto em diversas dimensões e a pessoal não é a menor delas. Escrevemos no mesmo blog, 31 da Armada. Que eu lhe conheça, defeitos tem dois. O primeiro é ser benfiquista e o segundo é ser fã do Grupo Forcados Amadores de Montemor. À parte estas pechas no seu currículo, a professora Raquel Vaz Pinto é professora auxiliar e investigadora residente do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica e é também presidente da Associação Portuguesa de Ciência Política. As suas áreas de investigação primordiais são precisamente os direitos humanos, a China, a Ásia e o Pacífico. E hoje temos a felicidade de contar com a sua interpretação, ou a apresentação, se quiserem, da biografia de uma personagem fascinante, não particularmente simpática nos termos mais corriqueiros, mas fascinante, até por começar pela longevidade e pelo modo como a sua vida se confunde com a vida de um país tão importante como a China durante praticamente todo o século XX. Estou a falar do arqui-inimigo número 2 do povo, que depois acabou por ser o pequeno timoneiro. Portanto, um homem que, assim como dizia que não importava muito a cor do gato desde que caçasse ratos, também ele revelou ter mais vidas do que um gato, porque passou de ser o tal arqui-inimigo número 2, felizmente não aconteceu o mesmo que é o número 1, mas passou de ser o arqui-inimigo número 2 do povo a ser alguém que pilotou uma mudança estrutural na China. E, portanto, eu não vou falar daquilo que é precisamente a lavra e a especialidade da nossa convidada, mas queria só agradecer-lhe a sua simpatia de ter aceitado o convite do IDL, porque a amizade nós não agradecemos, retribuímos e, portanto, essa tento retribuí-la o melhor que sei, mas de qualquer maneira dizer que é um gosto enorme poder contar com o seu contributo e poder contar com a sua riquíssima experiência nesta matéria. De qualquer maneira, e uma vez que a publicidade faço eu, remeto-os para o livro A Grande Muralha e o Legado de Tiananmen, que eu sugeri à professora Raquel Vaz Pinto para apresentar, mas ela simpaticamente achou que, para termos uma visão mais completa, se calhar, da China contemporânea, o melhor livro nesta altura seria o de Ezra Vogel, e eu, de qualquer maneira, recomendo vivamente A Grande Muralha e o Legado de Tiananmen, que é um livro muito, muito bom e que me deu a mim muita alegria de ler, não por ter um tema simpático, porque fala de violação de direitos humanos, mas precisamente porque é um livro que nos leva para lá da grande muralha e que nos explica o lado de lá das coisas. De qualquer maneira, sem mais delongas e agradecendo mais uma vez o convite, Raquel. Bem, obrigada. You have the floor. The floor is mine. Bem, obrigada antes de mais. Eu peço desculpa estar com esta voz, mas tenho estado bastante constipada e, portanto, tentarei falar de forma a que seja minimamente clara. Eu queria, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui e, sobretudo, estar num instituto cujo nome é um nome particularmente importante da nossa democracia, portanto, é com muito gosto que estou aqui e também é com muito gosto que aceitei o convite do João, um querido amigo e com quem temos tido várias discussões muito interessantes a nível dos direitos humanos. O João, na altura, quando me pediu para falar sobre a China, lançou-me o desafio de trazer um livro. E, ao contrário de outras situações em que, por vezes, temos muita dificuldade em encontrar um bom livro sobre um determinado tema,
Eu ainda hoje, e farei agora publicidade, estive no almoço no lançamento do livro de um querido amigo também, o João Pereira Coutinho, sobre conservadorismo, que também aconselho vivamente, e porque em Portugal e em português temos muito pouca coisa que sistematize o pensamento conservador. No que toca à China, o desafio era exatamente o oposto. Ou seja, em relação à China, nós temos imensos livros, imensas perspectivas. De facto, a China é um colosso a vários níveis, económico, político, é um enorme desafio, é ao mesmo tempo um Estado-nação / civilização que nos fascina, que ao mesmo tempo nos esmaga através dos seus números, ou seja, é um país que de facto é um desafio muito grande e por isso mesmo eu tive a pensar que livro é que eu posso trazer que no fundo nos ajuda a perceber e a explicar o que é a China hoje em dia e quais são os desafios que ela nos levanta. E depois de pensar um bocado, tínhamos duas hipóteses, eu optei claramente por esta, é uma biografia que saiu há pouco tempo de um professor norte-americano de Harvard, Ezra Vogel, e o livro é no fundo uma biografia de uma das figuras, dos líderes políticos mais fascinantes do século XX, Deng Xiaoping, e o subtítulo e a transformação da China. Ora, porquê é que eu escolhi este e porquê é que eu recomendo um livro com 700 páginas? Que é sempre um desafio para quem se aventura na leitura da China. Eu destacaria 3 pontos importantes. Em primeiro lugar, este é um livro que, apesar de ser uma biografia de Deng Xiaoping, é sobretudo uma história da China com Deng Xiaoping ao leme. Ou seja, encontramos aqui pouco daquela que é a primeira parte da vida de Deng Xiaoping, até sobretudo a longa marcha no final dos anos 30. O autor fala-nos pouco, sabemos que Deng Xiaoping, ao contrário de Mao Zedong, tinha uma educação bastante cosmopolita, ele esteve em Paris, trabalhou em várias fábricas, estudou em Moscou, portanto, teve uma visão muito mais complexa do que era o mundo do que Mao. O Mao nunca saiu da China, com 2 exceções, 2 visitas à União Soviética já enquanto grande timoneiro, e portanto esses aspectos dessa primeira parte da vida de Deng Xiaoping não são aqui muito retratados. Mas essa é também uma opção do autor, que desta maneira nos mostra como, para Deng Xiaoping, o Partido Comunista da China, e a sua noção do que deveria ser a China estão interligadas. E, portanto, nesse aspecto, a vida de Deng conta-nos a vida do que foi a China ao longo de várias décadas. Portanto, esse seria o primeiro aspecto que eu destacaria. Não é um livro, não é uma biografia de Deng, é uma biografia da China com Deng. Em segundo lugar, o seu legado político, ou seja, é Deng que, como o João falou, chegando ao poder no final da década de 70, que transforma, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico, e no fundo lança todos os alicerces para a China que nós conhecemos hoje em dia. O terceiro elemento que eu destacaria, sem dúvida, é ao lermos o que era a China em 1979 e, sobretudo, do ponto de vista económico, há vários parágrafos que temos que voltar atrás e ler outra vez porque não é possível de acreditar. Ou seja, a transformação deste país, deste quinto da humanidade, é absolutamente meteórica na história da humanidade. Ou seja, o que nós hoje em dia discutimos da China enquanto colosso económico, segunda maior economia do mundo, e toda uma série de estatísticas e de valores que são de facto esmagadores, seria para um visitante da China em 1979 que lhe dissessem isto, eu tenho a certeza que teria muita dificuldade em imaginar que isso fosse possível. Portanto, nesse aspecto, a mim parece-me que Deng Xiaoping é o homem, e essa é a opção do autor, de Ezra Vogel, não houve líder político que mais tivesse transformado a humanidade no século XX. E essa é a perspectiva do autor. Portanto, neste livro nós não vamos encontrar o aspecto mais normativo, ou seja, a tragédia humana que foi o maoísmo,
não temos muitas referências sobre verdadeiras tragédias humanas como o grande salto em frente e a grande fome que causou, pensa-se, pelo menos a última estimativa, que tenha causado 45 milhões de mortes, é quase tanta gente quanto a Segunda Guerra Mundial. Não encontramos muitas referências à própria Revolução Cultural, que quantitativamente teve menos impacto, mas porque o seu objetivo foi purgar, para usar uma expressão muito própria, o próprio Partido Comunista fez com que toda uma geração de quadros e toda uma gente tecnicamente muito qualificada fosse arruinada. E, portanto, tudo isto nós aqui encontramos muito pouco. Encontramos, sobretudo, a China dos anos 75, 76 em diante. Do ponto de vista daquilo que são as características, e independentemente, obviamente, da questão de direitos humanos e da questão democrática, Deng Xiaoping não é de todo um democrata, nem por sombras. No final desta leitura deste livro, há um aspecto que transparece e que vem muito ao de cima. Se eu tivesse que escolher uma palavra para descrever este homem, seria resistência. Este é um homem que resiste a duas purgas, como o João disse bem, a segunda durante a Revolução Cultural. Ele é considerado o arqui-inimigo número 2 e é enviado para o campo, como aliás muita da elite. O próprio pai do atual presidente da China, Xi Jinping, é enviado para o campo e eles passam vários anos numa gruta. É quase impensável nós pensarmos que hoje em dia ele é presidente da China, mas essa era a sorte da esmagadora maioria dos quadros do partido. A Revolução Cultural é feita por Mao, que tem imenso receio de começar a perder o aparelho do partido e, portanto, lança os jovens, lança os guardas vermelhos nesta luta, nesta purga de tudo o que era antigo, diferente, ocidental, religioso, tudo o que fosse anti-revolução. E, portanto, nesse aspecto, Deng Xiaoping é um claro sobrevivente. Ele depois ainda sofre uma terceira purga, mas essa é uma purga, digamos, muito leve comparada com as anteriores, que é quando da morte de Mao Zedong em 76, Mao nomeia o Guo Feng, que é uma figura que pouco reza a história, e há uma tentativa de o afastar. Para Deng, todas estas experiências foram muito importantes e ajudam-nos a perceber como é que um homem, em 1979, juntamente com a restante elite do partido, toma duas medidas ou duas diretrizes que são fundamentais para nós percebermos o que é a China hoje em dia. Em primeiro lugar, as questões políticas e, obviamente, em segundo lugar, a questão da abertura da economia. E daqui vem aqueles seus... não é bem slogans, que isso seria muito capitalista, mas as suas formas de exprimir. Tinha que haver muito cuidado em gerir as sensibilidades e, portanto, ele muitas vezes manifestava-se através de aforismos, como o mais famoso é: não interessa se o gato é preto ou branco, desde que caça os ratos. E nós podemos traduzir o que ele queria dizer: não interessa se a economia é de mercado ou planificado, o que ela tem é que funcionar. Como é que foi possível a um homem, em 1979, 10 anos antes da queda do Muro de Berlim, ter feito aquilo que justamente impediu a China de seguir o mesmo caminho da União Soviética em 91? E isso, obviamente, nós só conseguimos perceber olhando para o que foram as suas experiências dentro da estrutura do partido. Do ponto de vista político, Deng era um homem do partido. Para Deng era mais importante que o partido sobrevivesse do que o líder. Ou seja, em 1976, Deng tem a perfeita consciência de que a China não vai conseguir aguentar outro Mao Zedong e outro líder vitalício que governa a China ao sabor dos seus caprichos. Esse é o primeiro aspecto para ele claríssimo. E é Deng, no fundo, que faz, para manter o monopólio do poder político, para manter a supremacia do Partido Comunista Chinês, adota uma série de pequenas medidas, como, por exemplo, o limite de 2 mandatos para o Presidente da República e uma maior discussão intrapartidária, nunca para fora. Ou seja, para Deng e para que houvesse esta sobrevivência do partido, ao contrário do que acontece com o Partido Comunista da União Soviética, que
que se ossifica, que se cristaliza, que não é capaz de se adaptar. Deng Xiaoping, para ele, era muito evidente, até pelas próprias razões pessoais, que 1/5 da humanidade não podia continuar a ser governado por um líder vitalício. A China, literalmente, não aguentaria outro Mao Zedong. E, portanto, o seu trabalho, sobretudo trabalho de bastidores, ele teve sempre muito cuidado em escolher para si lugares muito mais distantes e deixar que outros ocupassem os lugares que, por protocolo, seriam, evidentemente, os lugares mais importantes. Hoje em dia, para nós percebermos como é que é a relação de poder, de equilíbrio de poder na China, temos que sempre ter em conta 3 lugares. Quem é o presidente, quem é o secretário-geral do partido e quem é o presidente da Comissão dos Assuntos Militares, ou seja, quem é que controla o exército. Deng teve sempre muito cuidado em deixar o secretário-geral e em deixar a presidência da República Popular da China para outros, mantendo a presidência da Comissão dos Assuntos Militares. E, portanto, o que muitas vezes, e em algumas visitas de Estado, criava imensos problemas de protocolo, porque toda a gente sabia que o homem forte seria Deng, mas ele aparecia mais ou menos a meio da comitiva. E ele achava graça a tudo isso. Este é o homem que, em 1978, faz uma viagem absolutamente histórica aos Estados Unidos. E uma viagem que foi extraordinariamente popular. É daí que vem aquela fotografia famosa dele com o chapéu de texano, em que quase não se consegue ver a cabeça dele, porque o chapéu é gigantesco. Uma verdadeira visita de relações públicas. Nessa visita ele vai aos jogos de basquetebol ver o que na altura era fantástico, que eram os Globetrotters. Sim. Hoje em dia seria um jogo da NBA, provavelmente os playoffs. Vai a universidades, vai a empresas, vai a um rodeio, onde ele é fotografado com o tal chapéu de texano. E, do ponto de vista externo, esta é uma visita muito importante. No fundo, era quebrar a imagem da China como o país dos comunistas, o país de quem se tinha uma má imagem. E para isso, a Deng, que tem uma operação de charme absolutamente sem mácula, porque compreendia que para abrir economicamente a China e as tais zonas económicas especiais, ele precisaria de capital estrangeiro e, sobretudo, de capital norte-americano. Outro aspecto também para ele muito importante era a questão da educação, ou seja, formar gerações de chineses altamente qualificados, altamente treinados. É no final dos anos 70 que começa o intercâmbio de estudantes chineses para estudarem nas melhores universidades norte-americanas, um intercâmbio cuja taxa de regresso é cada vez maior. Ou seja, muitos destes estudantes, alguns ficaram pelos Estados Unidos, eu não os posso, obviamente, perceber perfeitamente, mas a maior parte destes estudantes regressou e tem vindo a engrossar e a melhorar muito a qualidade técnica. E esse é um dos aspectos que o livro destaca. Porquê? Porque a Revolução Cultural, um dos setores mais atingidos foi o setor da educação. Aboliram-se os exames de ingresso na universidade. Era normal, como nós agora fazemos os gap years, não é? Termina-se o secundário, faz-se uma viagem, depois vai-se para a universidade, ou termina-se a universidade, que hoje em dia é cada vez mais cedo, e depois faz-se o gap year antes do mestrado. Na China, fazer este gap year significaria ir um ano para trabalhar no campo. Ele achava tudo isto um absoluto desperdício de tempo e um desperdício, sobretudo, de recursos humanos. E, portanto, para ele estes 2 aspectos eram muito importantes. Do ponto de vista ainda das questões relacionadas com a própria economia, esse é um aspecto em relação ao qual, para Deng, a aprendizagem importante foi o grande salto em frente, que acontece no final da década de 50 e foi a tentativa de Mao Zedong de fazer com que a China fizesse uma revolução industrial, mas a uma velocidade absolutamente recorde. Ou seja, em 5, 10 anos, a China iria fazer aquilo que a Grã-Bretanha demorou séculos a concluir, ou seja, uma revolução industrial. Foi um falhanço tremendo e foi o primeiro falhanço, foi a primeira situação em que se percebeu claramente que Mao Zedong não era infalível. E a partir daí
começa também o afastamento entre Deng Xiaoping e o próprio Mao Zedong. Esta questão económica, esta questão de ser capaz de cumprir o mínimo dos requisitos necessários e melhorar a vida das pessoas. Aliás, a alcunha de Deng, desde os seus primeiros tempos de resistente, era o comunista pragmático. E isso já nos diz muito. Do ponto de vista ainda de aprendizagem, Deng Xiaoping e a elite política aprendeu imenso com o fim da União Soviética. Aliás, esta aprendizagem foi uma aprendizagem importante porque, para os chineses, os soviéticos fizeram tudo mal. Ou seja, os chineses aprenderam como é que não se faz uma reforma se o objetivo é manter a supremacia do poder político, leia-se, nas mãos do Partido Comunista da China. E esse é um aspecto muito importante, porque a China tem tido várias certidões de óbito que foram sendo anunciadas. Se quiséssemos ser mais literários, poderíamos usar aquele livro magnífico do Gabriel Garcia Marques, Crónica de uma Morte Anunciada, não é? Em que o protagonista, Santiago Nassar, é o único que ainda não percebeu que vai ser assassinado, e o livro todo, à medida que vai evoluindo, nós ficando com uma pena imensa do Santiago, mas realmente a vida não lhe vai correr bem. Em relação à União Soviética, a aprendizagem foi esta. Deng Xiaoping tinha um absoluto desprezo por Gorbachev. Porque o seu objetivo de reformar o comunismo fazendo dois processos em paralelo, a liberalização económica e a questão política, era, aos olhos de Deng, um erro tremendo. E, portanto, ao contrário da União Soviética, que depois, na sua versão russa e, sobretudo, na versão Putin 1.0, não agora esta última, que teve que resgatar das mãos dos privados, usando meios, enfim, pouco dados ao Estado de Direito, em que teve que resgatar toda uma série de empresas do setor energético cruciais para a Rússia, os chineses nunca liberalizaram e nunca, olhando para alguns setores da economia, sequer abriram. E, portanto, do ponto de vista daquilo que é a China hoje em dia, eu destacaria aqui estes dois aspectos. Por um lado, apesar de nos parecer um regime e um país a nível de liderança muito fechado, eu lembro-me o contraste que foi estar a analisar e a trabalhar as eleições presidenciais norte-americanas e as eleições presidenciais chinesas. Era o oposto, não é? Aqui temos as duas maiores economias do mundo. Em relação à corrida à Casa Branca, nós sabemos tudo e, aliás, até imensa coisa que dispensávamos saber. Em relação a quem mora, a quem vive no coração do poder político em Pequim, nós ainda hoje temos muita dificuldade em perceber o que é que verdadeiramente se passa. E essa opacidade é, por vezes, assustadora ou deixa-nos muito inquietos. Mas este reforço, esta tónica no partido, no coletivo e não tanto na figura do líder, embora evidentemente nos bastidores Deng Xiaoping mexia muitos cordelinhos, é ele que nomeia a terceira geração de Jiang Zemin, o homem dos anos 90, o homem do investimento a todo custo, e é ele que indica que a seguir a Jiang Zemin viria Hu Jintao, o presidente que agora saiu. Portanto, era um homem que continuava a ser extremamente poderoso. Ter a bênção direta ou indireta deste homem era, obviamente, muito importante. Mas eu destacaria este aspecto, ou seja, o reforço do coletivo em detrimento da liderança individual. Esse seria o primeiro legado, que, aliás, nós podemos também confirmar ou podemos constatar no modo como o legado ou no modo como o fim da vida para Mao e para Deng, o contraste é imenso, não é? Mao Zedong foi feito um mausoléu, que está obviamente na Praça Tiananmen e que é motivo de visita. Deng Xiaoping pediu para que não fosse construído qualquer mausoléu, quis ser cremado e quis que as suas cinzas fossem envoltas na bandeira do Partido Comunista, não da China, e que fosse deitado ao mar. E isto diz-nos muito.
de um homem que não estava preocupado com a posteridade, não estava preocupado no modo como a história o iria olhar, mas que deixou na sociedade chinesa a melhor notícia que eles tiveram no século XX, que é a abertura económica. Ou seja, olhando para o século XX, que é extremamente doloroso e trágico para o povo chinês, o início do século XX começa com um império do meio decadente, invasão das grandes potências, a guerra civil, a anexação e a ocupação brutal do Japão, recomeço da guerra civil, uma utopia igualitária de Mao Zedong e das primeiras décadas da República Popular da China. E, se olharmos para tudo isto, evidentemente, a melhor notícia que a sociedade chinesa teve foi, sem dúvida, esta abertura económica e que lhes permite pensar e começar a ter uma vida melhor do ponto de vista material. Falta depois o resto. Pensar em ter, por exemplo, luxos como ter um carro ou ter um frigorífico. Não é? E hoje em dia o que nós discutimos é possível continuar este pragmatismo, ou seja, este pragmatismo não tem limites. Se do ponto de vista económico continuamos a abertura e recentemente, na última grande reunião do ano passado, foi adotado pensar mais numa ênfase maior da iniciativa privada no ponto de vista da economia e deste híbrido a que nós damos o nome de capitalismo de Estado. Eu acho que vai ser extremamente difícil, porque hoje em dia, e para que Deng Xiaoping tivesse tido o sucesso que teve, a China adotou, do ponto de vista externo, uma política externa muito discreta. Ou seja, e isto era uma opção claríssima. A China, nos próximos 30 anos, o que tem que fazer, a sua principal prioridade é crescer e desenvolver-se economicamente. E para isso, nós precisamos, do ponto de vista externo, de ter uma postura discreta, não nos podemos envolver em grandes questões, canalizar todos os nossos recursos, todas as nossas forças para o crescimento económico. Talvez as duas grandes situações que saem fora deste quadro foram, evidentemente, a gestão do pós-massacre Tiananmen em 89, que para a liderança foi uma gestão difícil, devido, obviamente, à condenação internacional. E, em segundo lugar, as questões relacionadas com a primeira eleição por sufrágio direto e universal em Taiwan, em 96, que elegeu, pela primeira vez na altura, um presidente que já tinha nascido em Taiwan e não no continente. E, portanto, essas foram as duas crises do ponto de vista externo que a liderança chinesa teve que lidar. Agora, ao fim de 30 anos, estamos perante uma enorme encruzilhada. Ou seja, já não é possível continuar a ter um perfil discreto do ponto de vista externo se somos a segunda maior economia do mundo, se temos o segundo maior orçamento de defesa do ponto de vista militar, do ponto de vista mundial, e sobretudo um aspecto que para nós é cada vez mais evidente, ou seja, a China está cada vez mais a passar este peso económico para o domínio político e o domínio diplomático. E mais, a sua presença é uma presença literalmente física e que nós encontramos hoje em dia em muitos países e em muitas zonas do globo. Se vamos a Angola, encontramos um contingente enorme de trabalhadores chineses. Na Líbia, quando foi a intervenção internacional, para mim um dos aspectos mais interessantes, talvez não seja a palavra correta, da intervenção internacional foi a preocupação chinesa de enviar navios para resgatar os seus cerca de 35 mil trabalhadores. Nunca isto aconteceu. Portanto, fisicamente, nós temos uma presença que obviamente é motivada nestas regiões pela procura de matérias-primas que são fundamentais para manter o crescimento económico, questões energéticas, mas também questões relacionadas, por exemplo, com terra arável, que é um bem muito precioso e que a China não tem em grande quantidade, sobretudo quando tem que se alimentar 1/5 da população mundial. E, portanto, isso justifica, por exemplo, imensos investimentos feitos na Argentina e noutros países. Mas há uma outra imagem, há uma outra encruzilhada que para nós europeus é particularmente complexa, que é a China fez todo este seu crescimento
30 anos baseada nesta ideia de se tornar a fábrica do mundo, ou seja, competir com salários baixos. Paralelamente, tem vindo a fazer um esforço imenso de ser capaz de captar tecnologia e tecnologia sofisticada. Isto eu acho que se consegue explicar melhor com estas duas imagens. Por um lado, a fábrica do mundo, por outro lado, o facto de as empresas chinesas serem... Há uma empresa chinesa que é a dona da Volvo, por exemplo. E isto ajuda-nos também a perceber como é que a China olha para a Europa. E, sobretudo em países onde há, digamos, maior preocupação a nível de finanças, a China tem vindo a comprar imensas empresas e a ter uma presença cada vez maior em países europeus. Portugal é disso um exemplo, seja na EDP, seja na REN, e agora falamos na Caixa Seguros, seja, por exemplo, outro exemplo, mas as circunstâncias são similares, seja a venda do Estado grego de 50% do porto do Pireu, que é o grande porto grego na região do Mar Egeu. Portanto, nós física e também a nível empresarial, a China está connosco, ou seja, já não podemos só continuar a associar a China ou às lojas chinesas e aos produtos de fraca qualidade. Há aqui uma transformação igualmente importante e que tem reflexos nas nossas economias e tem reflexos também na nossa forma de olhar o mundo e, sobretudo, na forma como a China cada vez mais olha para estas questões externas. Em relação a este desafio, a esta encruzilhada, a que alguns autores apelidaram a China 3.0, ou seja, os primeiros 30 anos são os anos de Mao, os segundos 30 anos são os anos de Deng, estes serão os 30 anos começados agora com Xi Jinping. Para olharmos para esta encruzilhada, eu acho que é fundamental, e este livro termina com alguns dos aspectos que Deng Xiaoping tinha consciência que não estavam bem resolvidos e que poderiam, evidentemente, ser problemas. Primeiro, a questão da corrupção. É evidente que há corrupção em todos os países. A corrupção em relação à China é um tema particularmente grave e quente. Isto porque a China, um dos aspectos que mantém, o Partido Comunista, e podemos discutir, evidentemente, se faz sentido continuar a chamar Partido Comunista da China. Eu acho que faz, sobretudo do ponto de vista político, é um partido ainda com um enorme cariz leninista. Ou seja, esta ideia de que o partido é o partido da vanguarda e, portanto, o partido está a liderar o caminho. Ora, não se pode liderar o caminho e, com isso, justificar o monopólio do poder político se a corrupção chega cada vez mais alto. E a corrupção é, de facto, um tema quentíssimo. O anterior presidente, Hu Jintao, que não era de todo um homem muito entusiasta nos seus discursos, referia claramente este aspecto. A corrupção é a luta de vida ou morte do partido. E este é um aspecto que o próprio Xi Jinping já pegou e nós temos assistido a várias, mais uma vez, não posso dizer purgas, mas afastamentos de pessoas-chave de lugares, inclusive da China Three Gorges, a empresa que comprou os 21% da EDP. Portanto, esse seria o primeiro aspecto. Segundo aspecto, que é a segunda maior fonte de protesto na China, que são as questões ambientais. Ou seja, anos e anos e anos de crescimento desenfreado e a todo custo tiveram consequências ambientais muito fortes. Nós geralmente olhamos para a China e quando pensamos no ambiente, pensamos em questões, sobretudo a questão da poluição, não é? Mas muitas vezes esquecemos de olhar para o facto que, obviamente, os principais afetados por toda esta população são os próprios chineses. Aliás, é cada vez mais uma causa e é das poucas áreas onde as organizações não governamentais, mas obviamente controladas e nomeadas pelo governo, têm maior liberdade de atuação. E, portanto, Deng Xiaoping chama-nos a atenção para todos estes aspectos. Eu penso, para mim, estes são alguns dos pontos importantes em relação a este livro, que eu acho que estas 700 páginas valem lindamente e, sobretudo, permite-nos perceber o que era a China há 30 anos, o que é que foi feito e aquilo que ainda falta fazer.
Mas há aqui um elemento que eu acho, e era isso que eu acho que definia Deng Xiaoping, que é, mesmo dentro da liderança crítica ou de alguns críticos do próprio regime, há um imenso nacionalismo. Ou seja, há uma imensa preocupação em manter, continuar aquela que é uma herança riquíssima do ponto de vista civilizacional e que quer um lado, quer o outro, reivindica como sua. Ou seja, uma China mais democrática poderá ser tendencialmente muito mais nacionalista do que outras democracias estariam à espera. No fundo, este livro faz-nos refletir e faz-nos pensar sobre alguém cujo legado é um legado misto, ou seja, alguém que não era um democrata, que do ponto de vista dos direitos humanos deixou uma marca, não podemos dizer positiva, sobretudo no que toca aos direitos políticos, mas que paralelamente foi capaz de pensar uma saída para a China e que, ao fazer isso, transformou a China e a China, ao fazer isso, transformou claramente o mundo em que vivemos hoje e transformará certamente, corra bem ou corra mal, o século XXI. Obrigada.